Eu acredito que todo mundo aqui, uma vez na vida, já se preocupou com o corpo, seja relacionado ao peso ou ao formato que tem. E para isso, e a gente comete isso porque a gente é bombardeado com essas imagens de um corpo ideal e por conta disso a gente acaba recorrendo a recursos de autoestima, porque a gente procura, né, se sentir bem com o nosso corpo, e para isso a gente começa a fazer exercícios e fazer dieta. E, bom, eu como atleta de taekwondo, eu sempre me preocupo muito com isso. E a partir de uns anos pra cá, eu vim me preocupando cada vez mais com isso. Então eu fui pesquisando cada vez mais dietas relacionadas a pessoas que já faziam exercício físico e que já tinham um porte físico parecido com o que eu queria. E eu comecei a ver que eles procuravam cada vez mais a ingestão de proteína. Então eu comecei a ingerir mais frango e ovo. Mas teve um dia que eu tive um insight e parei pra pensar e falei assim, o que eu tô comendo antes era um animal. Tudo que eu tava ingerindo antes tinha vida. E eu comecei a pensar que o que eu tava comendo não vinha em prateleiras ou em bandejas, não vinha pronto assim. Eles tinham um processo antes. Antes esses animais, eles sentiam dor, eles sentiam vida, eles sentiam. Então eu comecei a me preocupar mais com isso. E eu comecei a me preocupar também com o que eu considerava como a vida de um animal deveria ser. Porque eu sempre me considerei como um salvador dos animais, mas a partir do momento em que eu estava ingerindo qualquer produto animal, eu estava me contradizendo, porque esse processo é totalmente degradante para o animal. Eles sofrem tortura, eles apanham, muitas vezes eles se alimentam ao lado de fezes, de corpos mortos, eles pressentem a morte do outro, do filho, da mãe, de alguma outra pessoa que estava, de algum outro animal que estava próximo. Então isso acabou me machucando muito, porque eu falei assim, como é que eu posso ser um protetor dos animais se eu estou ingerindo isso? Isso não é justo. E foi quando eu comecei a ver também que a Venus Williams, Nate Diaz e Arnold Schwarzenegger eram veganos. O que foi um baque para mim, porque eu pensei que por grande parte da minha criação, eu pensei que para a gente ser forte, a gente precisava desses produtos. E foi feita uma pesquisa que em nenhum momento da nossa vida a gente precisa ingerir esses produtos. A gente não precisa de leite bovino, a gente não precisa de carne, a gente não precisa de ovo, a gente não precisa de nada disso. E foi feita também uma pesquisa com base em estrôncio, que é presente em grãos e vegetais, e eles pegaram ossos de gladiadores e ossos comuns. E nessa pesquisa demonstrou um alto nível de estrôncio em corpos de gladiadores, ou seja, que mostrava que eles comiam apenas grãos e vegetais, eles não ingeriam carne ou qualquer outro produto animal. Como eu disse, isso foi um soco para mim, porque eu sou gaúcha, eu vim de uma família gaúcha, então a carne sempre esteve presente para mim. Eu praticamente nasci com a carne já, e falar isso para mim, falar que eu não precisava, falar que que eu poderia ser forte com isso, que eu poderia ter alto rendimento nos meus treinos, eu levei um soco na cara. E além do mais, ele é ótimo para a saúde, porque ele previne problemas como diabetes, obesidade, colesterol, pressão alta. Ele também pode prevenir derrame, Alzheimer, ataque cardíaco. Então foi quando eu pensei, por que eu não posso aderir esse modo de vida se eu quero ter uma vida saudável? Por que não? Foi feita também uma pesquisa na OMS, que a carne está no primeiro grupo, a carne processada está no primeiro grupo de embutidos, né? Está em primeiro grupo de cancerígenos, e a segunda está a carne normal, o que me deixou bastante preocupado. E vendo uma pesquisa de obesidade aqui do Brasil, nas receitas, as 3 primeiras receitas possuíam carne e embutidos, o que foi bastante contraditório para mim, porque como é que a OMS, em 2015, fala que esses grupos são cancerígenos, e num grupo de pesquisa para obesidade, que teoricamente era para tratar esses problemas, eles estão favorecendo isso? Isso foi bastante contraditório para mim também, isso me deixou com bastante raiva também, porque eu pensei, quantas vidas a gente já não poderia estar
salvando até, né, ou melhorando por conta da alimentação. E bom, se a gente não se preocupa com o animal ou com o nosso corpo, é uma escolha. A gente tem essa escolha de não se preocupar. Mas com o mundo, eu acho que a gente tem que se preocupar. Eu acho que todo mundo se preocupa com o mundo. Porque não afeta só a gente, afeta o outro. Afeta todo mundo. Então, com o mundo a gente se preocupa. No Brasil, a gente tem 218 milhões de bovinos e 208 pessoas. A gente tem 10 milhões a mais de bois do que de pessoas. Tudo isso para atender a nossa demanda. E para atender a demanda deles também, a gente precisa desmatar muito da nossa floresta amazônica para criar monoculturas. Seja com a soja, seja com o milho. E uma parte vai para a produção brasileira e outra parte vai para a China, para a Europa, que também são produtores de carne. Outra coisa que foi feito é que para a produção dessa carne, para a produção dessas monoculturas, da produção de manter esses animais, ela exige muita água mesmo. E para você, em 100 gramas de carne, é como se fosse você deixar o chuveiro aberto 3 horas. Se você deixar 3 horas o chuveiro aberto, é muita coisa. Agora, 100 gramas, imagina um boi inteiro. Agora imagina milhares de bois. Imagina o quanto de água que a gente está gastando. Isso porque vivem dizendo na nossa orelha que a gente deve tomar banhos curtos, não lavar a calçada com a mangueira, escovar o dente com a torneira fechada. E sim, esses hábitos devem ser incentivados, mas colocam uma pressão na gente como se essas atividades fossem mudar o mundo, sendo que a maior parte do esgotamento de água vem da pecuária. Outra coisa, a gente mata um boi, um porco e 191 galinhas por dia. Ao total, são 193 a cada segundo. É muita coisa. E eu termino a minha apresentação falando: o gosto de vocês vale a pena pela dor, o sofrimento e a morte desses animais? A morte do nosso planeta? É isso. Muito obrigada.